algo assustador acordou a quilômetros abaixo de nossos pés. O colapso duplo que devastou a Venezuela quebrou todos os modelos de previsão geológica do planeta. Terremotos gêmeos destruíram dezenas de milhares de edifícios em segundos. Estaremos diante de um ciclo inevitável? Veja agora no Mistérios Infinitos. Imagine estar em casa em uma manhã comum. Você está tomando café, indo para o trabalho ou simplesmente descansando. De repente, o chão começa a vibrar. No início, parece apenas um pequeno tremor. Mas, em poucos segundos, tudo muda. As paredes começam a rachar. As janelas explodem. O asfalto se movimenta como se fosse feito de borracha. Prédios balançam de um lado para o outro. As pessoas correm sem saber para onde ir. E então, quando muitos acreditavam que o pior já havia passado, a terra treme novamente, ainda mais forte. Foi exatamente isso que milhões de venezuelanos viveram no fim de junho de 2026. Em um intervalo de menos de 1 minuto, 2 terremotos extremamente poderosos atingiram o país quase em sequência. Os abalos, de magnitude 7,2 e 7,5, ficaram conhecidos como terremotos gêmeos, um fenômeno raro que aumenta drasticamente o poder de destruição, porque estruturas já danificadas pelo primeiro tremor podem desabar completamente durante o segundo. Em poucas dezenas de segundos, bairros inteiros foram transformados em montanhas de concreto. A energia liberada pelos terremotos foi tão intensa que os tremores puderam ser registrados por equipamentos localizados a milhares de quilômetros de distância. Em várias cidades, a eletricidade foi interrompida. As redes de comunicação falharam. Famílias ficaram sem conseguir contato umas com as outras. O silêncio foi substituído pelo som das sirenes, dos alarmes e dos gritos de quem tentava escapar. Nas primeiras horas, ninguém sabia o tamanho real da tragédia. As autoridades enfrentavam estradas bloqueadas, prédios desabados e sistemas de comunicação comprometidos. Enquanto isso, vídeos gravados por moradores começavam a circular pela internet. As imagens mostravam fachadas desmoronando, nuvens gigantes de poeira cobrindo as ruas e pessoas correndo desesperadas. Era uma cena que parecia saída de um filme de desastre, mas era real. E infelizmente aquilo era apenas o começo. Conforme as equipes de resgate conseguiam chegar às áreas mais afetadas, uma pergunta começava a surgir entre especialistas do mundo inteiro. Como 2 terremotos tão fortes puderam acontecer praticamente ao mesmo tempo? A resposta revela um fenômeno geológico raro e impressionante. Quando a poeira começou a baixar, a verdadeira dimensão da destruição apareceu. Ruas antes movimentadas estavam cobertas por concreto, vidro e metal. Muitos moradores ficaram presos dentro de suas próprias casas, enquanto outros passaram a noite nas ruas com medo de voltar para os prédios. O motivo? Os tremores secundários. Depois de um grande terremoto, a crosta terrestre continua se ajustando, causando novos abalos que podem derrubar estruturas já enfraquecidas. Para milhares de pessoas, cada novo tremor era um lembrete de que o perigo ainda não havia acabado. Nas áreas mais atingidas, equipes de resgate começaram uma corrida contra o tempo. Bombeiros, médicos e voluntários trabalharam entre toneladas de escombros, usando equipamentos pesados, cães treinados e drones para procurar sobreviventes. Mas o cenário era extremamente difícil. Hospitais enfrentavam falta de energia, estradas bloqueadas dificultavam a chegada de ajuda, e muitas famílias não sabiam se ainda poderiam voltar para suas casas. Então surgiu uma pergunta: por que os danos foram tão grandes? A resposta está em uma combinação de fatores. A força dos terremotos liberou uma enorme quantidade de energia, capaz de atravessar grandes áreas. Além disso, a profundidade do tremor e a resistência das construções influenciaram diretamente no tamanho da destruição.
prédios preparados conseguem suportar melhor o impacto. Mas estruturas mais frágeis podem não resistir a uma sequência de abalos tão intensos. Em poucos segundos, uma energia acumulada durante anos mudou milhares de vidas. Mas por trás de tudo isso, existe uma força invisível. O movimento constante das placas tectônicas, escondido bem abaixo dos nossos pés. Mas, afinal, o que fez a Venezuela tremer dessa forma? A resposta está em algo que acontece todos os dias, mas que ninguém consegue sentir. A movimentação das placas tectônicas. A superfície da Terra não é uma única camada parada. Ela é formada por enormes blocos de rocha que se movimentam lentamente ao longo de milhões de anos. O problema acontece quando essas placas ficam presas umas contra as outras. A energia começa a se acumular. E quando a pressão fica grande demais, a Terra libera tudo de uma vez. O resultado pode ser um terremoto capaz de mudar completamente uma paisagem em poucos segundos. O caso da Venezuela chamou atenção justamente pela sequência incomum de grandes tremores. 2 eventos próximos no tempo mostram como o planeta ainda guarda forças que a humanidade não consegue controlar. E existe uma pergunta que permanece: esse foi apenas um acontecimento isolado? Ou será que estamos vendo sinais de um período de maior atividade sísmica? A verdade é que cientistas conseguem estudar padrões, calcular riscos e criar sistemas de alerta, mas ainda não conseguem prever exatamente quando e onde um grande terremoto vai acontecer. A Terra continua em movimento. Debaixo de nossas cidades, oceanos e montanhas, forças gigantes continuam agindo silenciosamente. E às vezes, em apenas alguns segundos, o planeta nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda somos pequenos diante da natureza. Este foi mais um mistério revelado pelo Mistérios Infinitos. Se você quer conhecer os fenômenos mais assustadores e impressionantes do nosso planeta, inscreva-se no canal, porque muitos dos maiores mistérios da Terra ainda estão escondidos, bem abaixo dos nossos pés.